Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA e nós estamos dando sequência a uma série de vídeos falando especificamente do projeto de reforma tributária do IPA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O IPE é uma fundação da União, uma fundação federal. Os técnicos se reuniram e resolveram fazer um projeto de reforma tributária. Recordando, no Brasil hoje existem 24 projetos de reforma tributária. Todos esses projetos já estão à disposição da nova equipe de governo. Está lá com Paulo Guedes, com Jair Bolsonaro, está todo mundo lá. Quer dizer, o que eles têm que decidir? Qual o projeto que eles vão adotar. Entre os 24, qual seria o melhor, né? E aí vai mandar para o Congresso, vai ter toda uma tramitação lá no Congresso. Então, nós estamos falando a respeito de IPE. Já falamos vários detalhes anteriores e o mais importante, o projeto do IPEA, ele tem dois módulos. No primeiro módulo é o IVA federal, que é o somatório do PIS e da COFINS, e no segundo módulo é o IVA estadual, que é o somatório do ICMS mais o ISS, tá? Muito bem, aqui comigo a Júlia, que esteve de férias e está nos dando a graça da sua participação. Oi, Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Então, essa proposta criará divergências especialmente com relação ao regime de tributação dos produtores rurais e do setor de serviços. Exatamente, porque a proposta, o IVA, como nós já chamamos, ele pega uma categoria de receita integral, total, ele pega todo mundo, né? Nesse caso aí do IVA federal, por exemplo, que como eu disse é o somatório do PIS mais a COFINS, ele vai tributar todo mundo nesse esquema. Ora, tem duas situações que vai causar problema, já se antevê problema. O primeiro são os produtores rurais, pessoas físicas, e o segundo é o setor de serviços. Esses dois setores já estão adiantando que vai criar problema com esse projeto do IPE, tomara que consiga ser resolvido, né? Bom, então vamos detalhar um pouquinho aí, Júlia, como é que é a história? Isso aí. Quanto aos produtores rurais, o problema vem porque atualmente não há recolhimento de PIS e COFINS no regime padrão, pois eles estão organizados como pessoas físicas. Assim, no novo modelo, os produtores rurais passariam a ser obrigados a apurar e recolher a nova contribuição. Muito bem, então essa é a primeira divergência. Você tem produtor rural, pessoa física. O produtor rural, pessoa física, ele não paga PIS e COFINS. Por quê? Porque o PIS e COFINS são contribuições, hoje, destinadas exclusivamente às pessoas jurídicas. Então, imagine um plantador de soja, ele planta soja, né? Só que é pessoa física. E ele vende aquela soja para uma outra empresa, tal. Ora, ele não paga PIS e COFINS, porque ele é pessoa física. Se ele fosse uma pessoa jurídica, pagaria. O que acontece com o IVA federal que está sendo bolado aí no processo IPE? Não, todo mundo tem que pagar, inclusive as pessoas físicas, inclusive os produtores rurais, pessoa física. Então, o IPE já antevê aí um problema, uma barreira, uma discussão, tal. É lógico, se o projeto do IPE vier a ser aceito pelo novo governo e colocar lá no Congresso Nacional, já tem que se preparar na briga política para convencer os produtores rurais. Porque a tese, nós já discutimos em vídeo anterior isso aí, a tese do IPE é o seguinte: se o produtor rural, pessoa física, ele não paga o PIS e COFINS, mas vai ter que pagar o IVA federal quando vender a sua soja, o seu porco, o seu gado, a sua fruta, tal, se ele tiver que pagar, o que vai acontecer? Ele paga o IVA federal, que é a Contribuição Federal sobre o Consumo, né, CFC, só que ele repassa no preço. Quer dizer, então, ao invés de vender por 10, ele vai vender por 11.
Quer dizer, na verdade ele não paga, acaba não pagando. Essa é a tese do IPEA. Ele vai ter que convencer os produtores rurais em relação a isso. Então, essa é uma dificuldade que está relatada no relatório e que nós estamos passando aí, que é o primeiro problema, que são exatamente os produtores rurais, pessoas físicas. Mas nós temos um segundo problema, que é o setor de serviço, né, Júlia? Isso. No setor de serviços, atualmente, a maioria está submetida ao lucro presumido de apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CLL, o que faz com que a arrecadação do PIS e da COFINS ocorra pelo sistema cumulativo, com a alíquota total de 3,65%. Isso. Então, o que acontece hoje na maioria dos casos? As empresas prestadoras de serviço, a maioria delas são optantes pelo lucro presumido, né? Ora, e ao optar pelo lucro presumido, quanto que elas pagam de PIS e COFINS? 3,65%, que é 3 da COFINS mais 0,65 do PIS, somando os dois, 3,65. O que vai acontecer com o IVA federal, com a contribuição federal sobre o consumo? Ela vai ter que pagar 8, né, que o IPEA prevê uma alíquota na CFC de 8, ela vai ter que pagar 8. Olha, então o setor de serviço vai falar, opa, nós pagamos até agora, eu sou lucro presumido, eu pago 3,65, por que eu vou pagar 8? O IPEA diz o seguinte, olha, você vai pagar 8, só que quando você for prestar serviço, ao invés de você cobrar 20, você cobra 22, 23, isto é, você repassa para o consumidor o valor do PIS e da COFINS que está embutido no preço. Bem, esse é o argumento que a gente percebe que os técnicos do IPEA estão preparando para convencer o setor de serviço, olha, não é que vocês vão pagar mais, é que vocês vão pagar e vão repassar no preço, né? Esse é um argumento. Muito bem, então, resumindo, o projeto IPEA de criação da CFC, que é a Contribuição Federal sobre o Consumo, esse projeto ele junta as duas contribuições, PIS e COFINS. Essa ideia já a própria Receita Federal, o Ministério da Fazenda, já tinha apresentado em abril do ano passado, que é juntar as duas num só, né? Então, o IPEA está repetindo isso. E aí, juntando os dois, cria o CFC, mas vai ter essa dificuldade que os técnicos já estão antevendo. E vai dar problema com os produtores rurais, pessoas físicas, jurídica não, mas pessoa física vai dar problema no setor de serviços. Já tem que se preparar para ganhar essa guerra, claro, né? Caso o projeto do IPEA seja o vencedor na escolha, na decisão aí da equipe do novo governo, do novo presidente Jair Bolsonaro. Agora, deixa eu só fazer um pequeno esclarecimento. Eu me referi ao fato de que essa juntada, essa fusão de PIS e COFINS já tinha sido sugerido pelo próprio Ministério da Fazenda, e o IPEA cita isso no relatório, lá em abril de 2017. Eles também previam lá criar uma contribuição sobre receitas e importações. A sigla era CSRI, lá no ano passado. O que o IPEA está fazendo é repetindo isso aí. Aí você poderia perguntar, mas então o projeto do IPEA ele é igual ao da Receita Federal, não tem novidade nenhuma? Bom, tem novidade porque as alíquotas são diferentes, o nome é diferente, né? CFC não é CSRI. Agora, tem uma outra grande diferença, que é o seguinte, nós estamos falando do IVA federal, que a Receita Federal também falava disso, né? Só que o projeto do IPEA não é só o IVA federal, ele fala também do IVA estadual, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, a grande diferença entre o projeto do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, de junção de PIS e COFINS, com o projeto do IPEA está aí. O projeto da Receita era só PIS e COFINS. O projeto
do IPE, não. É PIS e COFINS, que é o IVA federal. ICMS e ISS será o IVA estadual, que é o que nós veremos no próximo vídeo. Isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, dá o like aqui embaixo e se inscreve no nosso canal para vocês ficarem atentos aos nossos futuros vídeos. Exatamente. E no próximo vídeo, então, a gente vai prosseguir falando ainda do IPE e agora sobre o IVA estadual. Muito obrigado. Muito obrigada.